Olá, amigos, amiguinhas, que Deus abençoe a todos e que Jesus, com seu amor e sua luz, nos fortaleça a cada amanhecer com o espírito de sabedoria. Que a paz de Jesus nos envolva. Para o nosso Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo, estamos no capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Vamos lá para os itens de 7 a 10. Mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. No item 7, disse então Jesus estas palavras: Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. Isso está lá em Mateus, capítulo 11, versículo 25. No item 8, pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espíritos, e por as ter ocultado aos doutos e aos prudentes, mais aptos na aparência a compreendê-las. É que cumpre se entenda que os primeiros, no caso os pobres de espíritos, os simples, são os humildes, são os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a toda a gente. Os segundos, os doutos, são os orgulhosos, envaidecidos do seu saber mundano, os quais se julgam prudentes, porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo. Porquanto, na antiguidade, douto era sinônimo de sábio. Por isso é que Deus lhes deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela os dos céus aos simples e aos humildes que diante dele se prostram. Então Deus revela aos simples e aos humildes e deixa para os doutos que eles resolvam os problemas da terra. No item 9, o mesmo se dá hoje com as grandes verdades que o Espiritismo revelou. Alguns incrédulos se admiram de que os espíritos tão pouco esforços fazem para os convencer. A razão está em que estes últimos cuidam preferentemente dos que procuram, de boa fé e com humildade, a luz, do que daqueles que se supõem na posse de toda a luz e imaginam, talvez, que Deus deveria dar-se por muito feliz em atraí-los a si, provando-lhes a existência. Então, gente, no Espiritismo, inclusive, existe muito isso. Pessoas que se acham acima de Deus. Acham que os espíritos têm que provar para eles que existe espírito, que existem os milagres, que existem as coisas. E não é assim. Os espíritos estão aí para mostrar para aqueles que têm fé, para aqueles que são humildes. E não os que se acham que Deus tem que atrair. Eu só vou fazer tal coisa se Deus me provar que eu posso fazer o que eu tenho que fazer. Isso não existe. O poder de Deus se manifesta nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. Ele não põe a luz debaixo do alqueire. Por isso que a derrama em ondas por toda parte, de tal sorte que só cegos não a veem. A esses não quer Deus abrir à força os olhos, dando que lhe apraz tê-los fechado. Então, mais uma vez, Deus não vai forçar ninguém a entender, a enxergar. Como ele diz aqui, aqueles que querem manter os olhos fechados, que continue. A vez deles chegará, mas é preciso que antes sintam as angústias das trevas e reconheçam que é a divindade e não o acaso que lhes fere o orgulho. Para vencer a incredulidade, Deus emprega os meios mais convenientes, conforme os indivíduos. Não é a incredulidade que compete prescrever-lhe o que deva fazer. Nem lhe cabe dizer: se me queres convencer, tem de proceder dessa ou daquela maneira, em tal ocasião e não em tal outra. Porque esta ocasião é a que mais me convém. Então, como eu disse, pessoas que acham que Deus tem que convencer eles a acreditarem em Deus. Não se espante, pois, os incrédulos de que nem Deus, nem os espíritos que são os executores da sua vontade, se lhe submetam às exigências. Inquiram de si mesmo o que diriam se o último de seus servidores se lembrasse de lhes prescrever, fosse o que fosse. Deus
impõe condições e não aceita as que lhe queiram impor. Escuta, bondoso, os que a ele se dirigem humildemente e não os que se julgam mais do que ele. No item 10. Perguntar-se-á, não poderia Deus tocá-los pessoalmente por meio de manifestações retumbantes, diante das quais se inclinassem os mais obstinados e incrédulos? Então, como eu falei, algumas pessoas acham que Deus deveria fazer um milagre, fazer uma manifestação aí grandiosa para que eles acreditem que Deus existe. Não é assim. É fora de toda dúvida que poderia. Mas então, que mérito teriam eles e, ademais, de que serviria? Então Deus sim poderia fazer alguma coisa. Mas para quê? Do que serviria? Que mérito teriam aqueles a acreditarem em Deus só porque aconteceu alguma coisa? Não se vê todos os dias criaturas que não cedem nem à evidência, chegando até a dizer, ainda que eu visse, não acreditaria, porque sei que é impossível. Então tem gente que mesmo vendo milagre, ainda assim não acredita. Esses se negam assim a reconhecer a verdade, é que ainda não trazem maduro o espírito para compreendê-la, nem o coração para senti-la. O orgulho é a catarata que lhes toda a visão, de que vale apresentar a luz ao cego. Então, se tem os olhos fechados, não adianta tentar fazer com que abram os olhos se eles não querem abrir. Necessário é que antes se lhe destrua a causa do mal. Daí vem que, médico hábil, Deus primeiramente corrige o orgulho. Ele não deixa ao abandono aqueles de seus filhos que se acham perdidos, porquanto sabe que cedo ou tarde os olhos se lhe abrirão. Quer, porém, que isso se dê de própria vontade. Quando vencidos pelos tormentos da incredulidade, eles venham de si mesmos lançar-se-lhe nos braços e pedir perdão, quais filhos pródigos. Então, como a gente já comentou, que mérito tem se Deus forçar a pessoa a acreditar? Não tem mérito, não. Então Deus, bondoso como é, aguarda que a criatura aprenda, que diminua o orgulho e que acabe, então, entendendo, acreditando e venha pedir perdão a Deus por não ter entendido. E aí, lógico, Deus o aceita como um filho pródigo que retorna ao lar. Encerramos aqui mais uma parte do capítulo 7. Um bom domingo a todos, que Jesus nos abençoe.